Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, se concluiu pela unidade da causa, como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários com o senso comum que o senso comum desconhece. O vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhe absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas, que pela maior parte não são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. 2. A doutrina acerca dos demônios, prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo aquelas que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muita vez por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém obrando dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Enquanto não se possuíam do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclarecem a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas daqueles que viveram na Terra. Sabemos também que nas diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento, segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral. Os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor não tenham saído todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. 3. Acerca deste ponto, como acerca de muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar as revelações ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se encastela em velhos erros sistematicamente,
tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, alcançando a própria Igreja. 4. Eis como ela explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissipar a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas, antes de algemá-lo na opressão e no servilismo. Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos, artidas pueris, além despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece e o desmascara, então acalmam-se, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresentam como divindades e bons gênios, ora assimilam nomes e mesmo traços de lembrados mortos. Com o auxílio dessas fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. E é para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesmas, e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio que o ignorante se torna cientista cientista num sono misterioso. Enganar e perverter, esse é, em todas partes e de todos os tempos, o supremo objetivo das manifestações. Os resultados surpreendentes dessas práticas, ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários, obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como os das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se e ela obedece. Isso em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis, a usurparem nomes de mortos, e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotados de forças sobre-humanas. Quais são os agentes secretos desses fenômenos? Os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos, esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas ficam no lugar que lhes designa e sua justiça, e não podem, nem sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Assim, os seres misteriosos, que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente,
o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agentes do inferno. Apesar do cuidado com que se ocultam sob os mais respeitáveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Procura apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de todas as revelações divinas, para subtrair às leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou-lhes o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível invasão.